amiguinho, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição de quinta-feira. A nossa lição já está quase acabando. Vamos descobrir como continua aquela história depois que Paulo pregou no Areópago? O título da lição de hoje é Vamos ouvi-lo outra vez. Enquanto falava com as pessoas em cima do Areópago, Paulo pediu que reconhecesse os seus pecados, os abandonasse e cresce em Jesus para serem salvos. Então, enquanto ele falava, ele pediu 3 coisas: que eles reconhecessem os pecados, que eles os abandonassem e que eles crescem. Quando falou da ressurreição de Cristo, alguns começaram a rir e fazer pouco caso deles. Então ali tinha homens que eram zombadores. E quando Paulo falou que existia um Jesus que tinha morrido e depois ressuscitado e que esse era o Deus desconhecido, alguns homens maus começaram a rir e debochar de Paulo. Quando falou da ressurreição de Cristo, que era um Deus que tinha morrido e depois ressuscitado, alguns homens começaram a fazer pouco caso dele, a zombar dele. Mas ali tinha alguns homens sábios que disseram: vamos ouvi-lo falar disso em outra hora. Mas alguns poucos homens que estavam ali acreditaram na história de Jesus e entregaram o coração a eles. Então esses homens fizeram uma entrega do coração deles para Jesus quando ouviram Paulo falar. Mas foram bem poucas pessoas. Os orgulhosos gregos tinham escutado Paulo explicar que a adoração a deuses de madeira, de pedra, era loucura. Ouvir isso foi muito desagradável para eles. Mesmo assim, deixaram falar. Porém, quando eles contou sobre a ressurreição de Jesus, afastaram-se e não quiseram ouvir mais. Então, até o momento que ele estava falando de Jesus, eles estavam ouvindo. Mas quando ele falou, esse Deus morreu e ressuscitou, muitos se afastaram. Mas Paulo, então, deixou a cidade de Atenas. Ele ficou feliz pela oportunidade de contar a história de Jesus e pelo fato de que alguns ouvintes creram no Salvador e começaram a servi-lo. Então, uma pequena parcela daquela população realmente creu no que ele disse e começou a servir a esse Deus. E Paulo foi-se embora dessa cidade. Paulo poderia ter dito coisas muito ruins deles ouvirem. Ele poderia ter dito: esse Deus que vocês ficam aí adorando, que ficam se prostrando, deuses de madeira, de pedra, de prata e de ouro, são deuses falsos. Mas vocês acham que Paulo falou desse jeito? Não, ele falou com muito amor com aquelas pessoas. E ele disse assim: o Deus Criador está perto de cada um de nós. Então, ele não pode ser representado por uma estátua. Entende que ele foi carinhoso e jeitoso com as palavras? Porque aqueles homens estavam recebendo conhecimentos novos. E se fosse falado da maneira errada, Paulo podia deixar eles muito bravos. Quando nós vamos pregar sobre Jesus, é importante que você tenha cuidado para falar com palavras de carinho, palavra amorosa. Então você não pode chegar e falar: vocês estão servindo a deuses falsos. Isso não é o jeito correto. Vocês precisam ser cuidadosos ao falar sobre Jesus, o Deus verdadeiro, para não magoar os sentimentos das pessoas, mesmo que nós não concordemos com elas. Então, sempre que você tiver a oportunidade, fale do Deus que você conhece, mas seja cuidadoso nas suas palavras. Fale com amor aos seus amiguinhos. Amanhã nós vamos continuar estudando a nossa lição, a nossa história. E agora nós vamos estudar as questões, as perguntas. E antes disso, tem uma atividade aqui na parte de baixo que é: faça um X na cena que mostra o tato de Paulo quando pregou aos atenienses. Como que ele disse? Ele falou assim: seus ídolos não valem nada. Foi isso que ele disse? Foi assim que Paulo falou? Não, né? O que Paulo disse? Deus, o Criador,
está perto de cada um de nós e não pode ser representado por uma estátua. Então, marca um X nessa segunda cena, que foi assim que Paulo disse. E hoje a pergunta 1 fala: marque a resposta certa. Quantas pessoas aceitaram a Jesus em Atenas? Poucas ou muitas pessoas? Como nós vimos, foram poucas pessoas que realmente aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, marca um X em poucas. Na pergunta 2 fala assim: como Paulo tratou as pessoas que não aceitaram a mensagem? Opção 1, com amor e cuidado. Opção 2, procurou irritá-las e humilhá-las. Então, como que Paulo tratou aquelas pessoas? Com amor e cuidado. Então, marca a primeira opção. E ficou uma reflexão para você. Como você age quando vai falar com aquele amiguinho que não conhece a Jesus? A lição nos ensinou que nós precisamos tratar os nossos amigos com bastante amor, com bastante carinho quando nós vamos falar para elas sobre Jesus. Então, até amanhã. Um beijinho da tia Angélica e eu te espero amanhã. Tchauzinho!